Tudo bom, turma? Tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou falar de um jogo que eu tô começando a, vamos dizer, que eu estou estudando esse jogo, porque ele é um dos jogos mais loucos de Super Nintendo. Eu vou fazer partida porque, como tem, acredito que dá pra aproveitar muita coisa deste jogo aqui, porque ele tem vários símbolos dentro dele, tá? E aí, assim, a partir de hoje, eu vou trazer não só nessa quinta, mas nos outros dias aí, da outra semana, da semana que vem, algum dos dias da semana, para poder trazer o conteúdo desse jogo, porque, primeiro, esse jogo tem robô. Tem Metal Hero, tem Ninja, é um jogo de plataforma muito foda, tá? E, assim, tem muita coisa legal nele. É um espetáculo de referência, tá? Bom, antes que eu diga o nome do jogo e toda a sua exuberância, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Recados dados, vamos ao vídeo. E se puderem, eu vou deixar aqui, ó, o link, se vocês quiserem dar uma ajudinha, aquele vale salve aí do Baghead X, tá bom? Que vai ser o Pix que eu vou deixar aí pra vocês ajudarem, tá bom? Enfim, vamos lá. O jogo de hoje chama Hagane, gente. Hagane é um jogo de ninja muito foda, parecido aí com os jogos do Shinobi, tá? E o Hagane, ele é muito cultuado lá fora e algumas das comunidades gostam muito desse jogo, tá? Mas, assim, vou dizer que as pessoas não conhecem muito bem ele. Pelo menos ele não é tão cultuado como deveria ser, certo? Porque ele é um jogo, não é um jogo fácil. Mas é um jogo muito bom porque tem diversas mecânicas interessantes e uma mecânica muito polida de combate para jogo de plataforma, tá? Então vamos lá, gente, continuando. Então Hagane, a história dele é o seguinte. Ele era um humano muito poderoso, né? E estava lutando contra um clã chamado Evil Koma, tá? E eles estavam protegendo uma arma chamada Holy Grail, que foi capaz aí de destruir boa parte do mundo. E acontece que nesse combate, o Hagane foi atacado de forma muito covarde, o que causou aí a sua eliminação. E mais tarde ele foi revivido por Nomoshi, um homem velho, mas muito poderoso, que lhe deu poderes para enfrentar esse clã maligno, tá? E aí atrás aí da arma Holy Grail, que foi capaz aí de praticamente quase destruir o mundo todo. Então, gente, se você reparar muito bem nessa história aí do Hagane, ela é a premissa de muitos animes aí do final dos anos 80 pro começo dos anos 90. Principalmente as animações aí que veio pra cá em 97 através do Eduardo Miranda, que trabalhava na Manchete. Se vocês quiserem depois dar uma olhada aí no Eduardo Miranda, eu vou deixar aí pra vocês, tá bom? E eu vi um vídeo no canal do Trivia Box, tá? Depois passa lá, deixa uma curtida no canal do cara. E ali eu dei uma relembrada dessa época, quando eu era moleque, que eu vi essas animações que passavam na Manchete, né? Cavaleiro Zodíaco ainda estava em alta ainda, né? E mais tarde viria a vir aí o Yu Yu Hakusho, tá? Mais ou menos isso. Mas nesse período aí de 97, teve grandes animações aí. Teve animações muito interessantes aí do Detonator Orgo, Joraima, né? E uma outra animação de uma arma, um homem que era capaz de eliminar muitas coisas aí. Mas mais interessante que é aí as pessoas têm medo de armas que vêm, né? Que geralmente algumas desses robôs, não sei se era esse o último que eu falei, o Geyser aí, ele era uma arma, não sei se era americana, mas assim, é o medo do Japão com as armas que foram jogadas aí em seu país. Se você pensar bem, porra, se você está em seu solo, você está em combate, chega uma outra nação e joga uma arma nuclear no seu país e destrói tudo. Não que você fosse um santo, mas eu acho que, tipo assim,
É um pouco de covardia você receber uma arma de tal porte assim. Como eu disse, o Japão não é santo, mas outra nação que jogou essa arma, os Estados Unidos, e que de tempo em tempo fica em campanhas para poder jogar bomba nos países dos outros para ameaçar e tirar dinheiro do povo do país. Principalmente o país que não concorda com eles, tá? Então, é bem complicado. Se você contradizer eles, não vão gostar, não. Mas enfim. Bom, o que acontece? Então, tem esses Metal Heroes aí, tá? O Japão é um verdadeiro espetáculo para trazer esses heróis de Metal Hero. Se você reparar bem, Hagane é um ciborgue, entendeu? Muito dos Metal Heroes, eles sofreram um acidente e tiveram que ter implantes cibernéticos parecidos aí com o Robocop. Um exemplo disso é o Giban, tá? Se vocês conhecem o Giban, depois dá uma olhada lá, muito interessante. Muito legal. Tava em alta aí o Metal Hero, tá? E o mais aclamado que eu adoro de paixão, assim, é o Jaspion, cara. Eu amo o Jaspion. Amo Jaspion. Eu adoro Jaspion. Gosto muito de Jaspion. Tô falando sério. Mas enfim, qual que é o lance aqui? E aproveitando essas ideias aí de máquinas, de armas, né? Igual, por exemplo, esse Polygrade que a gente viu aí, essa coisa toda. Então, muito desses Metal Heroes, esses heróis aí, se você olhar aí para quem mexe com designer, para quem mexe com desenvolvimento, cara, vocês vão ver muita coisa interessante. Porque geralmente os layouts desses personagens são tirados de veículos, né? De carros esportivos, motos esportivas. Então, é muita ideia aí de naves espaciais por influência dos filmes de Guerra nas Estrelas, né? E toda essa influência de espaçonaves, essas coisas assim, de galáxias, né? Que é assim, cara, foi um festival. O Japão tirou leite de pedra para desenvolver as animações e personagens desse tipo. E o Hagane, cara, praticamente é o suco dessas referências, entendeu? Seja os personagens que estão no jogo, seja tudo aí que você vai ver, tá? E o personagem tem coisas muito interessantes, parecido até com o Shinobi, como se fosse um Shinobi aí do Super Nintendo, mas tem outras coisas interessantes. Ele lembra até a Ninja Spirit, um jogo que depois eu vou ver se eu trago aqui pra gente dar uma olhadinha junto, eu e você, tá? A gente analisar assim. Ah, não, o Baghead X. Eu quero desenvolver um personagem interessante. Beleza, cara. Estuda os personagens aí, essas referências construídas aí pelas artes japonesas aí, que tem muita coisa interessante, até pra você fazer aí um adendo aqui, uma coisa parecida com a cultura brasileira, tá? Se você vê como o Japão é muito nacionalista, ele pega coisas de outros países e transporta para a cultura deles, não deixando de cultuar sua própria cultura. É como se fosse assim, por exemplo, assim, um yokai lá, que tem como se fosse os monstros lá do Japão, colocado aí com essas criaturas que tem na nossa cultura, do nosso folclore. Não estou falando em si só do Saci, mas se você pensar em essas criaturas loucas mesmo, cara. Tem muita história louca no Brasil e a gente às vezes não dá conta porque, não, porque lá fora faz filme mais de melhor que o nosso. Pera, é só investimento que falta, tá? É só investimento. Mas enfim. Então, voltando aí pro Hagane, cara, vamos pensar aí nas armas dele, tá? Hagane tinha uma espada, ele tem as artes marciais aí, alguns golpes ele usa o próprio corpo, por exemplo, o chute, quando ele vem por cima e golpeia o personagem pela cabeça, entendeu? Ele tem granadas, você pode jogar uma granada. Ela não desloca muito em questão de espaço, mas tem um grande poder de ataque. Você tem as kunais ou as shurikens, não sei qual que é o nome que você vai querer dar aí, tá? Vamos colocar kunai, tá? Então a kunai, você tem elas para você lançar contra os seus inimigos. Depois que você começa a usar as kunais e as bombas, você vai perceber a diferença aí de só usar a espada. Porque se você querer só ficar usando espada, esse jogo fica bem mais difícil, tá? Então aprende aí a lançar os golpes aí a longa distância, tá? E você também tem uma corrente, cara, tá?
Uma corrente que você consegue aí bater nos outros personagens, beleza? E o especial que vai destruindo tudo que tá na sua volta. Bem típico desses jogos, que você tem que segurar e usar no momento certo, tá? Então, até para você usar isso como fuga, né? Mais ou menos isso, tá? Em questão de poder do personagem, tá bom? Gente, as fases, pelo menos as primeiras fases que eu tive que olhar aí com cuidado, jogar, eu tive que fazer algumas vezes pra poder rodar esse jogo. Cara, não é um jogo fácil, você vai morrer em cada monstro. Não é porque o monstro seja difícil, não. É porque exige um raciocínio rápido. E você só vai adquirir ele quando você aprender cada monstro que dá fase. Tinha um professor meu de modelagem 3D, cara, quando eu tava fazendo ilustração, que ele. Aí, pra quem mexe com modelagem, né? Enfim. Vou pegar um personagem aqui que vocês verem. Eu ainda não vou dizer que eu terminei, mas eu preciso dar uma melhorada nele. Eu aprendi, né, a modelar. Eu não terminei não, viu, gente? Então, dá um desconto pra mim, tá? Personagem. Ele, tá? E eu fui aprendendo isso no curso de ilustração, modelagem, essas coisas todas assim, beleza? Então, gente, então assim, ele alugava nos finais de semana, na época quando tinha locadora aqui, entendeu? E pegava a fita lá pra poder zerar. Quando não, eu torcia pra que a pessoa não mexesse no save dele, né? Porque tinha muito isso, o save era na fita, não tinha os saves na máquina, tá? Então ele comentou muito desse jogo. Eu comecei a jogar e eu achei muito difícil. Depois que eu parei para poder entender que tinha jogos que tinham uma certa dificuldade por causa das mecânicas que eram desenvolvidas especificamente para esses jogos, eu mudei de ideia. Eu tentei entender a diferença desse jogo para os outros jogos, os ditos mais fáceis. Gente, não é para você colocar todos os jogos dessa forma, como muitos desenvolvedores fazem. Se você for desenvolvedor de jogos, não coloque a dificuldade para todo jogo ser dessa forma. Você tem que entender por que a dificuldade é dessa forma, entendeu? No caso do personagem do jogo, ele lidar com armas assim, com seres ciborgues assim, que meio que foram desenvolvidos para poder eliminar o que tivesse na sua frente. Então tem todo um desenvolvimento de perseguição aí para poder abater o personagem. Não é feito pelos cocos, tá? Então, tenta entender que o jogo existe jogos e existe bons jogos, tá? Você pode ver o exemplo aí, por exemplo, de Super Metroid. É um bom jogo, não só porque ele é um Metroid, mas porque todo o designer dele foi bem feito. Para cada setor ali, você tem as mecânicas normais dos personagens e tem as mecânicas além daquelas que foram desenhadas, que você pode explorar com o personagem, fora as outras mecânicas que você pode fazer com o personagem, tá? Então o jogo é muito insano. E aqui, no caso aí de Hagane, ele é um jogo de plataforma e de fases, ele não é um Metroidvania, entendeu? Como outros jogos aí. Ele é um jogo normal de plataforma da época. Até porque esse conceito aí de Metroidvania não foi bem desenvolvido no momento, não estava bem elucidado, né? Não sei, esse jogo foi lançado aqui, 94, 95, não sei, tá? Então, mas ele não deixa de mostrar o cuidado que os japoneses têm com as suas artes, com as mecânicas de seus softwares, né? O amor que eles têm aí com as máquinas, com o desenvolvimento, dessas coisas todas, cara. O japonês é muito foda. Entendeu? Então, como eu já disse, os personagens, a maioria desses inimigos que estão aqui, você vai ver em série de tokusatsus. Principalmente a do Jaspion, a do Giban, tá? Um pouco também aí do Jiraiya, do fato dos ninjas. Tem esse visual loucaço para cada tipo de ninja que é desenvolvido dentro da série. Entendeu? Então, é muito foda. E eu tô falando isso tudo pra vocês, pra na hora que vocês estiverem curtindo, jogue com calma, entendeu? Jogue com calma. Não vai. Ah, meu Deus, nossa, que eu tô com pressa, que eu não sei o que, não. Jogue com calma. Tem certos jogos que você tem que ir com calma pra você aprender, entender como é que funciona. É assim que funciona. Entendeu? Eu não falo de curar, assim, de má fé, não. Eu falo isso, assim, pra vocês curtirem mesmo.
entendeu? Abra os olhos, né? Como diz aí o Jim Morrison aí do The Doors, banda de rock, né? Dos anos 60. Abra as portas da percepção. Aqui, ó. Abra as portas da percepção, entendeu? Ou mesmo como o Lion do Thundercats, né? Use o olho de Tandera para te dar a visão além do alcance, sacou? Mas eu falo isso de carinho com vocês que não me conhecem, que eu não conheço vocês, entendeu? Porque na internet a gente tem que ter esse cuidado mesmo para falar com as pessoas, entendeu? Ao contrário de pessoas que querem pregar ódio, essas coisas assim, sabe? Vamos curtir, cara. Você tem um dia inteiro de trabalho aí, você quer passar um dia para você relaxar. Aproveita o tempo que você estiver assistindo e curta aqui comigo, tá bom? Quem sabe se nasce um sentimento de você curtir um dos conteúdos que eu te dei, tá? Beleza? É mais ou menos isso. Combinado? Enfim, gente, por enquanto do Hagane é isso. Eu só fiz um bem-vindos aí ao Hagane, tá? Mas é um jogo que precisa de cuidado para poder entender. Assim mesmo como Comic Zone. Não sei se eu trouxe aqui pro canal, depois eu tenho que trazer. Beleza? Enfim, gente. Agradeço a atenção de vocês. Uma boa jogatina. Um ótimo final de quinta aí pra vocês. E até a próxima.